Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem com vocês? Eu estava lendo hoje a meditação diária, na qual a Igreja Adventista publica através da Casa Publicadora Brasileira todos os anos. A meditação desse ano é Maravilhoso Deus. Ela foi escrita pelo pastor Emilson dos Reis, que é pastor e professor emérito da Universidade da Faculdade de Teologia do UNASP. E a meditação de hoje, dia 10 de junho, sábado, ela vem trazendo ali um verso da carta de Judas. Essa carta de Judas que está ali imediatamente anterior ao livro de Apocalipse. O verso 4 diz assim: Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. O título dessa meditação é justamente Falsos Mestres. Aqui vem falando que a maior parte das informações da carta de Judas é a respeito dos falsos mestres, especialmente o que eles ensinam e como se comportam. Então, quem são esses falsos mestres, segundo aqui a carta de Judas? Eles não têm o Espírito Santo, né, que conduz a sua vida. Isso está no verso 19, que diz assim: São estes os que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito. Eles são ímpios e irreverentes para com Deus e transformaram sua graça em libertinagem. Parecem aceitar o perdão, mas se esquecem da obediência. Por seus ensinos e sua conduta, negam o senhorio de Jesus. Eles o aceitam como Salvador, mas não como Senhor. Fazem o que querem e não o que Deus deseja. Interessante como isso é notório no meio religioso hoje. Tem muitas pessoas que dizem aceitar Jesus, porém não guardam seus mandamentos. Vivem uma vida dissoluta, uma vida assim de qualquer jeito. Apenas dizem exteriormente, né, que aceitaram Jesus como seu Salvador, mas não o aceitam como Senhor. Não querem submeter a sua vida à condução de Jesus Cristo. E aí essas pessoas acabam se transformando, muitos deles, em falsos mestres, ensinando esse estilo de vida libertino, corrompido para outras pessoas também. No verso 8 aqui da carta de Judas diz assim: Ora, esses da mesma sorte que quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então a meditação diz: eles são sonhadores alucinados, vivem fora da realidade, têm uma mente pervertida, o que não entendem difamam. E realmente isso tem acontecido nos nossos dias, né? As pessoas, elas não estudam mais a palavra de Deus de forma profunda, não entendem muitas coisas que estão aqui escritas e mesmo assim querem distorcer, querem difamar a palavra de Deus. Os falsos mestres daqueles dias, né, dos dias de Judas, afirmavam que o que conta é salvar a alma e aquilo que se faz com o corpo não tem importância. Diziam que aquele que está cheio do Espírito não se submete às leis. Com base nessas falsas premissas, contaminavam o corpo como os sodomitas haviam feito. E aqui o livro de Judas, ele menciona a questão aqui de Sodoma e Gomorra. Nos versos 7 e 8 diz assim, Como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. É o verso que nós já lemos anteriormente. Então veja que Judas, ele compara esses falsos mestres dos seus tempos com os sodomitas, né? Com as pessoas de Sodoma e Gomorra. Com pessoas que dizem que aqui as obras que você pratica na carne não vão afetar o seu espírito. Isso tem muito de filosofia grega, né? Os filósofos gregos, eles diziam na antiguidade que o corpo, ele é ruim, porém o espírito é bom. E aquilo que você faz por meio do corpo não tem o poder de afetar a sua alma ou o seu espírito. Isso é dualismo, né? E isso não tem base bíblica, porque o Senhor, ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo.
Quando a gente vai lá para o livro de 1 Coríntios, Paulo ele fala de uma forma muito clara ali, né? 1 Coríntios capítulo 6, no verso 19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então, nós temos que santificar também o nosso corpo através da nossa alimentação, através de um estilo de vida saudável, através das nossas práticas, da nossa vida íntima, né, da nossa vida sexual também. Então, a meditação continua aqui dizendo: como são seus relacionamentos? Eles se introduzem na igreja de modo dissimulado, são escarnecedores, riem-se daqueles que procuram viver em harmonia com elevados padrões morais, que se recusam a acompanhá-los em sua conduta libertina, são ainda enganadores, promovem divisões e não respeitam as autoridades. Judas incentiva os cristãos a manter a doutrina pura. Ele a chama de fé. Nessa carta, fé é um conjunto de ensinamentos cristãos. Judas nos exorta a batalhar pela fé, pelas doutrinas que nos foram confiadas, porque a doutrina verdadeira é uma revelação que vem de Deus e conduz para Deus, enquanto a doutrina falsa vem do maligno e nos afasta de Deus. Batalhemos então pela fé. E aqui no verso 3, Judas diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé foi entregue a mim e a você. Que nós possamos viver uma vida à altura dessa fé. Nós possamos nos santificar a cada dia, buscar conduzir outras pessoas à verdade também e buscar principalmente, através de oração do Espírito Santo, o estudo da Palavra de Deus, porque a Bíblia é nossa única salvaguarda. Como é que nós vamos realmente saber se uma pessoa que vem nos ensinar alguma coisa é um falso mestre que está nos levando a uma doutrina libertina, uma doutrina que tem nada a ver com Jesus Cristo? É só se nós estivermos santificados na verdade, né? Assim como Jesus ele diz lá na sua oração sacerdotal, no livro de João, capítulo 17, verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que você possa todos os dias se santificar na verdade e buscar cada vez mais o conhecimento da sã doutrina que foi entregue a você. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.